Sul-Americana. O Lanús ontem venceu, foi 3-0, né? 3-0 sobre o Melgar e assumiu a liderança do campeonato ali no grupo G do Campeonato Sul-Americana, e o Vasco está em segundo lugar. Jogo que o Vasco deveria, né? Aí que vem, né, André? Que a gente falou durante alguns dias que era um jogo específico do Vasco fazer saldo de gols, que aí iria manter ali a possibilidade de ser líder do grupo, que é o ponto principal neste momento, né, André? É ser líder do grupo para poder já ser classificado para as oitavas de final. E agora cria aí um certo apreensão, vamos dizer assim, sobre o próximo jogo que vai ser contra o Lanús, né? Tá mutado, irmão. Cara, a gente falou sobre isso durante a semana, eu falei muito sobre isso durante a semana, porque o Vasco precisava de saldo de gols. Né? O Vasco precisava de saldo de gols. O Lanús agora abriu 2 gols de vantagem para o Vasco. Eu desenhei o seguinte cenário pela manhã. O Vasco ganha do Lanús em São Januário, daqui 2 semanas. Vai lá em Puerto Cabello e ganha do Puerto Cabello. Perde para o Lanús na Argentina e ganha do Melgar em casa. A última partida é Vasco e Melgar em São Januário. O Lanús, o caminho do Lanús. O Lanús vai jogar contra o Vasco, vai perder do Vasco no Rio de Janeiro, vai lá na altitude jogar contra o Melgar, ganhou de 3-0 ontem, pode ganhar. O próximo jogo do Lanús vai ser contra o Vasco em São Januário. Em São Januário, isso que eu tô falando. Vai vir em São Januário, vai perder o jogo, vai lá na altitude, pode ganhar, pode empatar, mas eu acho que ganha do Melgar, o Lanús. E aí a última, aí vai para a Argentina, joga contra o Vasco, ganha do Vasco. Até esse jogo contra o Vasco, eles vão estar empatadinhos. Aí vai a última rodada. Vasco e Melgar em casa, Lanús e Puerto Cabello na Argentina. Aí vai pro saldo de gols, irmão. Vai pro saldo de gols. E esse é o problema, que a gente deveria ter aproveitado esse jogo dessa semana, ter feito saldo de gols, ter ganhado de 2, 3 gols de diferença, pra gente estar ali com o Lanús. A gente agora vai precisar ganhar do Lanús, ganhar esses outros jogos, né, e torcer pro Lanús não ganhar de muito do Puerto Cabello em casa. Entendeu? Então, assim, vai ser complicado. Eu acho que no final das contas, o que vai fazer falta pro Vasco é gol. É gol. Eu também acho isso aí, Andrezão. Acho que o Vasco perdeu uma oportunidade muito grande aí de, sei lá, ter feito um ótimo saldo de gol. Vamos lá, a gente fala isso daí, o Vasco tentou, a gente não tá falando que o Vasco não tentou, o Vasco tentou, pô, o Coutinho foi 4 vezes, eu até fiz a pergunta pra ele lá na zona mista, eu falei assim, pô, cara, hoje foi um dia que você tentou umas 4 vezes ali pra fazer o gol, não conseguiu, ele saiu chateado por conta disso, mas feliz pelos 3 pontos. O goleiro dele, tipo, quem salvou de uma goleada realmente foi o goleiro deles também, né, o Andrezão. A gente não pode negar isso também, porque, ok, alguns chutes ali despretensiosos e tal, em direção do gol, mas a gente conseguiu com a cabeçada que eu pensei que não iria ser gol, foi o que foi o gol. Cara, desculpa a sua cotonete, mas isso não é justificativa, cara. Não, mas isso eu não tô falando que é justificativa não, André. Eu tô falando que tentou, mas não conseguiu fazer os gols, entendeu? Mas cara, deveria ter caprichado. Tanto que a gente falou isso daí no intervalo, que o Vasco deveria caprichar mais nas suas finalizações para sair com resultado. Entendeu? Não tô puxando o saco aqui, não. Que isso, pô. Que isso, né? Abre seu coração. Você nem um pouco cotonete. Não, cara, mas assim, eu acho que o Vasco perdeu a oportunidade, irmão. Era pra ter feito igual no Nova Iguaçu, cara, de 4 para mais. Entendeu? Aquele time ali. Se o Nova Iguaçu pega aquele time, o Nova Iguaçu goleava. Pelo menos 3-0 só fazia. Ah, cara, volta redonda, então fazia uns 5 gols. Mas, cara, não dá, cara. Digão, acho que assim, time que quer disputar campeonato, quer ser competitivo, você tem uma oportunidade dessa. Ah, mas o Flamengo perdeu ontem. O Cruzeiro, cara, que se dane eles, cara. Problema deles. Tem que olhar comigo antes, né?
Se a gente entra no campeonato e a própria torcida, a gente, o próprio time fala, pô, a Sul-Americana é algo que é possível de se alcançar campeonato. Irmão, você não pode perder oportunidade. Você não pode. Teve oportunidade, você tem que olhar ainda mais, porque só se classifica um direto. Se a gente ficar em segundo, a gente pode pegar um terceiro da Libertadores, que sim pode ser um Flamengo da vida. Entendeu? Pode ser um Flamengo. Né? Então, assim, cara, o Vasco comeu mosca, era pra ter ganhado aí, né, com a diferença elástica aí desse time horroroso que é o Puerto Cabello. Você vai ver que o Melgar vai golear o Puerto Cabello, o próprio Lanús, quando jogar em casa, vai golear o Puerto Cabello, entendeu? Vai acontecer Mas isso. vai ser uma briga feia ali pra saber quem que vai ser o último colocado também, Puerto ou Melgar. Hein? São dois timezinhos O fracos Melgar, mas eu acho que o Melgar ganha do Puerto Cabello. O Melgar é mais em forte do que o casa, Cabello. né? É. Pela altitude, de repente, pode ser. Pode ser. A altitude que, pô, aquilo foi bizarro também, né? 2.000 metros de altura é uma altitude que... Que o que, Digão? Hã? Se os caras pediram oxigênio com 2.000, imagina jogar 4.000. Eu Já peguei e é falei, ontem a gente tava conversando lá na CBF, aí entrou, tipo, nem era quem cria conteúdo de Vasco, né? Assim, pô, mas lá no jogo lá que o Vasco hoje teve altitude e tal, eu falei, pô, mas imagina pegar um time boliviano de 4.000, pô. O Pode Vasco vai fazer preparar o as quê? ambulâncias, pô. Vai Pode jogar pre- com cilindro nas costas? Pô, Pois é, né? aí foi até um dos temas, assim, paralelos, né, naquele intervalo que a gente ficou É. conversando, né? Mas enfim, Vasco tá aí em segundo lugar, tem confronto direto com o Lanús. Vamos vencer, se Deus quiser, aí o próximo jogo. Vai ser semana que vem, não é isso, André? Não. Vai ser quando esse jogo? Daqui 2 semanas, cara. 2 semanas. Ordem do Vasco, cara. Esporte em casa. Vai Aham. lá no Ceará enfrentar o Ceará. Verdade. Aí volta para pegar o Flamengo no sábado. E na terça-feira vai enfrentar o Lanús em São Januário, 9h30 da noite. É isso daí. Então, galera, tá aqui. O Vasco tá vivão ainda e a gente vai ficar em primeiro, se Deus quiser, aí que a gente tem que ficar, né? Não é preciso, tem que ficar.